E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais duas questões da URGS que falam sobre eletromagnetismo, questão 24 e 25 de uma prova lá de 97. A questão diz o seguinte, ó: um segmento retilíneo de fio conduz uma corrente elétrica I em uma região onde existe um campo magnético uniforme B. Devido a este campo magnético, o fio fica sob efeito de uma força de modo F, cuja direção é perpendicular ao fio e a direção do campo. Se duplicarmos a intensidade do campo magnético e da corrente elétrica, mantendo inalterados todos os demais fatores, a força exercida sobre o fio passará a ter módulo, e aí a gente tem que definir então. Só para deixar claro, né, a questão fala então de um fio reto, corrente I, campo magnético B, e aí surge sobre ele um efeito de uma força, né? O que a gente tem que entender então aqui? Ó? Essa questão 24, ela está fazendo referência ao que a gente chama de segundo fenômeno do eletromagnetismo, tá? Então, vamos botar aqui, ó, segundo fenômeno do eletromag. Mas do que fala exatamente esse segundo fenômeno? Ele basicamente fala que toda vez que nós colocarmos uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético, essa carga ela pode sofrer a ação de uma força, tá? No caso da situação de uma carga, a gente pode calcular essa força fazendo o produto do campo magnético onde ela está inserida, a velocidade dessa carga, o valor da carga e o seno do ângulo entre o campo, o vetor campo e o vetor velocidade. Porém, essa é para uma situação onde a gente tem uma carga em movimento. Carga em movimento dentro de um campo magnético. Na situação que a gente se encontra aqui, a gente tem um fio. Aí no caso do fio, a gente pega essa equação e adapta ela para uma segunda equação, que é o seguinte: a força então magnética em um fio elétrico vai ser o produto entre o campo onde esse fio está inserido, a corrente que circula esse fio, o comprimento do fio dentro desse campo e o seno do ângulo entre o fio e o campo, tá? Então nós temos essa outra fórmula aqui, que é para calcular justamente a força magnética, aplicar o segundo fenômeno matemático ali sobre uma situação de um fio reto, que é a situação que nós temos, né? O detalhe é o seguinte: o que a gente tem que entender então? A relação entre força e campo e força e corrente é uma relação diretamente proporcional. Ou seja, eu vou escrever a fórmula aqui um pouco maior, só para a gente entender então. B vezes I vezes L vezes seno. Deixei ela bem longa para eu poder fazer o que eu quero. Olha só. Se nós duplicarmos o valor do campo, que é uma das coisas que a questão fala, né? Duplicarmos o valor do campo, a intensidade do campo e a intensidade da corrente. Então, se nós duplicarmos a intensidade do campo, isso vai fazer com que a força aumente duas vezes, tá? Porque a força depende da intensidade do campo. Se nós duplicarmos o valor da corrente também, isso vai fazer com que a força também aumente duas vezes por causa da corrente. Ou seja, analisando essa relação, então a gente percebe o seguinte: ó, a força ela precisa aumentar 4 vezes se nós duplicarmos o campo e a corrente. E essa é a nossa resposta para essa questão. Então, duplicando o campo e duplicando a corrente, como ambos possuem uma relação diretamente proporcional com a força vai aumentar vezes 2, que é vezes 4. E a resposta dessa questão fica aí, então, a alternativa B. E na sequência, a gente tem a questão 25, que é o mesmo enunciado, mas a pergunta é bem direta. O que ele fala ali? Ó? O efeito ao qual se refere o enunciado constitui o princípio de funcionamento de... E a gente tem que ver onde que a situação do enunciado se aplica, né? Bom, essa questão dá para fazer por exclusão, se o aluno não sabe, né? Se ele conhece as coisas aqui, dá para a gente tentar ir por exclusão. Se o aluno já sabe do que se trata, ele vai direto no motor elétrico. O que a gente tem que entender? O motor elétrico, ele faz uso de campos magnéticos de bobinas e de ímãs para gerar um torque e fazer com que ele gire através de forças magnéticas. Então, o motor elétrico, ele utiliza força magnética através de campos magnéticos e eletromagnéticos, né? Então ele justamente utiliza o
que a gente conversou na questão 24. Mas só para a gente entender por que as outras estão erradas, tá? Aquecedores. O que a gente tem? Aquecedores, eles funcionam através do efeito Joule. Então é um efeito eletrotérmico, né? Efeito Joule. Para quem não lembra, o efeito Joule é a parte que transforma, a parte da física que fala em transformação de energia elétrica, eletricidade, em calor, em energia térmica. Então a gente não pode associar isso aí a aquecedores elétricos porque não tem nenhuma relação magnética. Capacitores, mesma história. O que capacitor faz, né? Capacitor, ele faz um armazenamento de cargas. E ele gera campos, trabalha com campos elétricos. Campos elétricos, ou seja, não entra nada de magnético em capacitores. Reostato, o que o reostato é? O reostato nada mais é do que uma resistência variável. O reostato possui, né, uma resistência elétrica variável. E nós temos por último ali o eletroscópio. O eletroscópio também está dentro da eletricidade. Ele trabalha ali no campo da eletrização. Para quem lembra dessa matéria, é a parte que fala de eletrização por atrito, contato, indução. E ele me ajuda a parte ali de ver se os corpos estão eletrizados ou fazer tipos de eletrização por contatos. Também a gente consegue estudar com eletroscópios. Então, olhando as alternativas, a única que trabalha com magnetismo e trabalha com a parte de força magnética é a parte dos motores elétricos, que apesar do nome motor elétrico, ele utiliza o eletromagnetismo para funcionar, então fica a resposta A. Só para confirmar então, questão 24, resposta B, questão 25, resposta A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.